Pense num texto como um banco de dados, né? É claro que eu não estou dizendo que um texto é um banco de dados e que nem um banco de dados é um texto. São duas coisas diferentes, têm suas características diferentes, mas se você começar a pensar num texto como se fosse um banco de dados, isso pode te trazer ideias interessantes de como enfocar e como lidar com o texto. Por quê? Se você pensa no texto no sentido tradicional, título, subtítulo, primeiras parágrafos e assim por diante, então a ideia de um texto é ser lido, né? E quando você lê todas as palavras, você começa a ler do início, prossegue pelo meio e ao término você para de ler. Quer dizer, então já existe uma certa estrutura. Isso é o que você normalmente faz ou faria quando estivesse lendo um romance, uma notícia de jornal, alguma coisa assim. O texto é uma estrutura, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Então é isso aí, você começa do início, prossegue e vai até o final. Quando você olha para um banco de dados, você não está preocupado tanto onde é que ele começa e onde é que ele termina. Você está preocupado em acessar esse banco de dados para obter uma informação específica, ou um conjunto delas, tudo bem. Mas você não está tão preocupado com o tamanho do banco de dados, você não está preocupado com onde é que ele inicia, onde é que ele termina, você está preocupado em buscar uma informação específica. E por consequência, você procura formas de ser mais eficaz na busca, ou seja, quanto mais rápido você puder obter aquela informação, melhor. E por conta disso, você precisa entender, de um lado, a estrutura daquele banco de dados em particular, como é que a informação está sendo colocada lá, e quais são os meios que você utiliza, quais são as ferramentas que você pode utilizar para acessar mais rapidamente a informação desejada. Então, vamos utilizar essa metáfora para o texto. Você já sabe que um texto é uma estrutura. Você já sabe que ele tem partes. Tem um título, tem subtítulo, tem parágrafos. De alguma forma, você já sabe que estas partes têm características específicas. Você sabe o que é um título, você sabe o que é um subtítulo, você sabe o que é uma sentença, o que é um parágrafo, você sabe de tudo isso. Mas talvez, apesar de saber de tudo isso, você não utiliza isso na perspectiva de um texto enquanto banco de dados. Veja só. Em primeiro lugar, nós já falamos dos diferentes objetivos que você tem. Então, dependendo do objetivo que você tem, você vai buscar uma coisa ou outra naquele texto. Se você quer buscar uma novidade, um determinado autor produziu um texto de atualização e você quer saber o que tem de novo ali. Perfeito. Então, você passa os olhos no texto inteiro e meio que separa o joio do trigo. O que é o trigo, nesse caso? A informação nova. O que é o joio? É aquilo que não é novo, aquilo que você já sabe. E, portanto, você pode fechar e jogar fora e ficar só com aquilo que é importante. Então, você vai identificar aquilo que é importante no texto para pegar para você, porque é isso que você quer. Não. Você está interessado na estrutura do texto porque esse texto desenvolve um processo, desenvolve um argumento. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar as ideias, ver quais são as ideias principais, como elas se organizam em ideias secundárias, em ideias terciárias e assim por diante. Então, você já está tentando organizar a lógica do texto. Então, você não está preocupado tanto com a ideia em si, mas que ideia subordina que ideia. Que tipo de situação acontece de forma, vamos dizer assim, lógica. Você vai precisar organizar a lógica do texto. Então,
você de novo vai separar o joio do trigo. E nesse caso, o que é o trigo? É a lógica do processo. É o processo que vai de um lado para outro, ele se organiza ele se organiza no texto inteiro. E o que é o joio aqui? São todas aquelas ideias que, vamos dizer, naquele momento não contribuem em nada para o processo. Então você dispensa isso e fica com um conjunto de ideias que se organizam de uma determinada forma. Tá claro? Ou seja, o objetivo, a meta da sua leitura determina o que você vai buscar e como você vai fazer. Tá claro? Bom, então, vamos pensar o seguinte. Agora eu vou fazer um modelo mais padrão, né? Vamos imaginar que você tem um texto e esse texto você está aprendendo, vai fazer uma prova, alguma coisa assim. Então, o teu objetivo básico dessa leitura é aprender o que diz o texto, as ideias, como é que elas se organizam e assim por diante. Talvez, em algum momento, você precise de entrar numa leitura analítica, talvez, em algum momento, você precise dedicar muito mais tempo para isso. Mas, nesse momento, você precisa se aproximar do texto, se aproximar do conjunto, né? E aqui eu quero chamar uma atenção muito importante. Eu não considero a leitura excepcional como aquela leitura meia sola. Sabe? Eu não tenho tempo, não, isso não é importante, não, isso não... Então eu vou fazer só uma leitura excepcional e acabou. Não, não é isso. Para você poder fazer uma boa leitura analítica, você precisa preceder essa leitura de uma leitura excepcional, porque é exatamente ela que vai te falar das ideias principais, da estrutura do texto, do conjunto. E aí, você conhecendo o conjunto, você pode ir fechando naquele ponto mais específico que é o objetivo da leitura analítica. Então, dado esse aviso de que a leitura excepcional não é uma leitura meia sola, é uma leitura legítima em si mesma e tem seus objetivos específicos e, portanto, em algumas situações você pode se manter nela e em outras situações você prossegue para um aprendizado mais profundo, mais detalhado e etc. Então vamos pensar agora nesse primeiro momento, né? Nesse momento em que você está querendo ter uma noção básica do texto, conhecer o que ele tem e aí verificar até se vale a pena esse texto ser trabalhado de uma maneira mais profunda com a leitura analítica. Então, vamos agora fazer uma junção daquilo que você aprendeu em análise de texto, quando você aprendeu na escola com seus professores em estudar a estrutura do texto, depois teve análise sintática, gramática, toda aquela parte de português, mas especificamente ligado ao texto. Então, voltando, um texto tem um título, tem um subtítulo, tem parágrafos. Então, vamos pensar o seguinte. Você já tem a sua ideia, você já tem a sua meta. Então, vamos começar com o título. O que é o título? Você já sabe, né? Título titula. O título é uma promessa. O título descreve, ou de certa forma, promete aquilo que o texto vai falar. Óbvio, né? Tá. Mas pare o seguinte. Este é o primeiro momento em que você vai começar a sua leitura inspecional. Vai que você lê o título, pensa naquele título, isso é importante, você pensa naquele título e tenta entender o que aquele título diz. E descobre que só pelo título você não precisa mais ler aquele texto. Isso é uma possibilidade, não? Então,
só com a leitura de título você já descartou aquelas 20 ou 30 páginas do texto, né? Mas não. Você entendeu pelo título que aquele texto é importante para você. Mas mais do que isso, aquele título já te deu uma ideia geral do que é o texto. Eu diria que é aquela ideia que vai subordinar todas as outras. De um lado, de outro, daqui. Então ele vai fazer o processo todo trabalhar. Pois bem. Então você já começa a sua leitura inspecional, entendendo o que diz o título e compreendendo a promessa que ele faz de como ele vai organizar, ou particularmente daquilo que vai conter o texto. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, você prossegue lendo os títulos e os subtítulos desse texto. Então você já entende. Um subtítulo é um título, né? Portanto, novamente, uma promessa, portanto, novamente uma descrição do que virá. Perfeito. Mas agora você tem duas informações pela leitura dos subtítulos. Primeiro, aquela que você já obteve pelo título, do que contém aquela parte do texto. Então o subtítulo vai te prometer, vai te dizer aquilo que se segue. Mas mais do que isso, quando você lê todos os subtítulos, você consegue entender em quais partes aquele texto está dividido e quais são as partes subordinadas ao título que você já começou. Então, ou seja, pela leitura do título e do subtítulo, você já consegue organizar a estrutura lógica do texto. Mais tarde nós vamos mostrar um pouquinho melhor isso. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto dessa questão é que isto também vai te dizer o quanto de atenção você vai ter para aquele subtítulo. Por quê? Possivelmente, na leitura de todo o texto, você vai encontrar subtítulos que já são mais ou menos conhecidos por você e outros subtítulos que não são. Então você já pode preliminarmente perceber que determinados tópicos você vai ler mais lentamente e outros tópicos você vai ler com maior velocidade. Porque alguns serão mais fáceis para você e outros serão mais difíceis. Ou mais conhecidos e menos conhecidos. Tá claro? Bom. Próximo passo. Você agora vai ler o texto por completo? Vamos dizer assim. Sim, mas você não vai ler o texto por completo, palavra por palavra. Vamos lembrar do que é um parágrafo. Um parágrafo, ele é um conjunto de sentenças, um conjunto de palavras, mas que tem uma característica especial. Cada parágrafo deve, se o autor é um bom autor, se ele escreve bem, cada parágrafo deve conter uma e apenas uma ideia. Então, por exemplo, se aquele tópico tem talvez 5 ou 6 parágrafos, ou 10, você já sabe que existem 5 ou 10 ideias naquele parágrafo. E que se existe uma sequência, o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, existe uma sequência de ideias que são apresentadas ao longo daquele tópico, todas elas subordinadas ao subtítulo que você acabou de ler. Então, ou seja, de novo, você já está pensando em uma estrutura. Tá claro? Bom. Agora, quais são as ideias? Agora vamos para a estrutura de um único parágrafo. Um parágrafo contém uma e apenas uma ideia. Perfeito. Mas, além disso, frequentemente, na estrutura do texto, você tem, vamos dizer, de novo, 3 partes. No início do parágrafo, na primeira ou segunda frase, o autor apresenta a ideia principal. Desenvolve essa ideia ao longo das frases subsequentes do parágrafo, e as últimas frases são aquelas que, de alguma maneira,
sintetizam, concluem, mas também fazem uma passagem para o texto seguinte, para o parágrafo seguinte. Você não sabe disso? Bom, se esqueceu, estou te lembrando, né? Mas do que te serve isso? Você já leu título, subtítulo, pensando em estruturas, pensando em ideias. Se você está estudando ideias, se você está lendo ideias, está procurando ideias, então você não precisa ler o parágrafo inteiro. Leia apenas as primeiras frases de cada parágrafo. Porque fazendo isso, você já estará obtendo as ideias principais de cada parágrafo. Ficou claro essa ideia? Ler título, subtítulo e primeiras frases de cada parágrafo. Essa é a técnica fundamental da leitura inspecional. Você começa lendo os títulos, depois passa para a leitura dos subtítulos e depois passa para a leitura das primeiras sentenças de cada parágrafo, que é onde estão as ideias principais. Então, perceba que o que eu estou dizendo quebra um pouco aquela noção de que você está lendo do início ao final. Na verdade, você não lê do início ao final quando está fazendo a leitura inspecional. Você lê uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali, uma outra parte, e vai, num certo sentido, pulando de parte a parte a situação. Você começa lá no início do texto e vai pegando passo a passo cada uma das partes do texto até chegar ao finalzinho do texto que você está lendo. Então, a leitura inspecional é uma outra imagem que você pode fazer, e se você gostar, guarda essa imagem para te lembrar a ideia geral. É como porque você não lê, quando o pessoal fala muito de leitura em diagonal. Eu não gosto muito dessa imagem, não. Me parece que a leitura inspecional me parece muito mais uma leitura tipo canguru, né? Você vai pulando de ponto em ponto, mas não é de qualquer ponto para qualquer ponto, mas é daqueles pontos significativos, daqueles pontos relevantes que vão te dando noção de conjunto, estrutura do texto e ideias principais. Ficou claro? Se você não entendeu bem o que eu falei até agora, se não ficou claro para você, te dou uma sugestão. Volta um pouco esse vídeo, assiste um pouco mais essa parte inicial e depois retorna para essa etapa. Porque agora o que eu vou fazer é uma apresentação prática do que é a leitura inspecional. Eu vou pegar um texto e vou tentar ler com você, mostrando inicialmente uma leitura, vamos chamar assim, tradicional, em que você começa do título, vai lendo uma palavra atrás da outra, e depois eu vou te mostrar como é que a leitura inspecional pode não só aumentar a velocidade de leitura, mas principalmente aumentar o grau de compreensão que você tem sobre esse texto em particular. Tá certo? Então, vamos começar agora essa parte mais prática. Bom, para o nosso exercício, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler um texto. Esse texto ele foi extraído do livro chamado Como Ler um Livro, de um autor chamado Van Doren. É um excelente livro, se você tiver oportunidade, compre, leia, que é bastante interessante, né? Bom, mas o que eu vou fazer agora? O texto está aí. São quantas páginas? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Bom, você já pode imaginar que essas 7 páginas, se eu fosse ler tudo isso, ia demorar bastante, né? Principalmente num vídeo que tem que ser um pouco mais rápido.
Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Se eu fosse fazer uma leitura tradicional, o que eu faria? Começaria lendo o título, depois iria para a primeira frase, depois para a segunda frase, depois para a terceira frase, e assim por diante, leria o primeiro parágrafo, depois leria o segundo parágrafo, e o terceiro e o quarto, e seguiria. Vamos experimentar, ver o que acontece se eu faço isso? Vamos começar pelo título, né? Segundo nível de leitura, leitura inspecional. A leitura inspecional é o autêntico nível de leitura. É completamente distinto do nível anterior, leitura elementar, e do seguinte, leitura analítica. Porém, como dissemos no capítulo 2, os níveis de leitura são cumulativos. Desse modo, a leitura elementar está contida na leitura inspecional, assim como a leitura inspecional está contida na leitura analítica e a leitura analítica na leitura sintópica. Em termos práticos, isso não significa que não é possível a leitura a nível inspecional sem o domínio do nível elementar. O leitor deve ser capaz de ler um texto de forma mais ou menos contínua, sem parar várias vezes para procurar o sentido das palavras e sem ter dificuldade com a sintaxe e com a gramática. Deve ser capaz de entender o sentido da maior parte das frases e dos parágrafos, embora não necessariamente o melhor sentido de todos. Me diz uma coisa, você começa a pensar que eu vou ler essas 7 páginas? Eu acho que você já está começando a se preparar para desligar esse vídeo, porque acho que você não vai aguentar eu ficar lendo uma frase após a outra, um parágrafo após o outro. Então, vamos trabalhar isso de uma forma um pouco mais rápida e, num certo sentido, mais inteligente. Vamos pegar agora uma outra forma de ler. E qual é a forma? Eu vou começar a ler título e subtítulo. Mas vou fazer isso de forma inteligente. Vamos começar aqui. Título. Segundo nível de leitura, leitura inspecional. Isso quer dizer o quê? Que a leitura inspecional é o segundo nível, o que significa que deve haver um primeiro e talvez haja um outro. Então, a primeira coisa que eu penso aqui é que essa leitura, pelo menos o que eu sabia até pouco, que havia uma só leitura, mas parece que agora não. Parece que uma leitura pode ser feita em vários níveis, e nesse caso a leitura inspecional é o segundo. Então, vamos ver quais são as partes desse texto. Aí a gente vai para a leitura inspecional 1, folheio sistemático ou pré-leitura. Então, nessa leitura inspecional, eu vou dar uma pré-leitura. E quando eu falo de folheio sistemático, folhear o que é? Passar uma página, outra, passando assim rapidamente. E quando você fala de pré-leitura, eu imagino que seja alguma coisa que preceda a leitura propriamente dita. Então, eu estou imaginando aqui que seja vamos dizer assim, alguma coisa mais de início, né? Alguma coisa mais de visão de conjunto. Aí, vamos prosseguir. Eu já vi ali o segundo nível de leitura, já vi esse primeiro subtópico, o subitem. Vamos passar, estou passando, estou pulando tudo. Agora, segundo subtítulo, leitura inspecional 2, leitura superficial. Então, ou seja, eu já estou entendendo aqui que esse texto contém pelo menos dois aspectos, e nesse sentido eu já estou vendo a estrutura. A leitura inspecional tem uma leitura inspecional tipo 1, que é a pré-leitura, muito visão de conjunto, e depois uma leitura superficial. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele fala aqui de velocidade de leitura. Então, quer dizer, claro, se eu estou mexendo nisso, estou falando de pré-leitura, estou falando de leitura superficial, estou imaginando que a leitura tem importância em relação a isso. Mas eu estou vendo o seguinte, parece que aqui a coisa já muda um pouco vamos dizer, de estrutura. Por que isso?
Simplesmente porque ele falava da leitura inspecional e já falou de dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, a pré-leitura e a leitura superficial. Agora ele está falando de um outro assunto. Então, ou seja, eu já estou entendendo que agora ele está adicionando coisas, ele não está só dividindo a leitura. Vamos prosseguir. E olha só, fixações e regressões. Olha só, eu fiquei meio na dúvida, porque, olha só, nos dois primeiros itens, os dois primeiros subtítulos, me falavam de coisas que ficava claro. Então, eu já sei que a leitura inspecional tem uma pré-leitura e tem uma leitura superficial. E a velocidade de leitura ficou claro para mim o que é essa... que ele vai lidar com velocidade, eu sei o que é uma velocidade de leitura, até aí tudo bem. Mas quando chego aqui, fixações e regressões, eu já não tenho muita ideia do que seja. Isto é, ele está falando de outros assuntos, falou da velocidade, e agora quando chega em fixação e regressão, eu não tenho muita ideia do que seja, não. O que significa que embora eu esteja montando na minha cabeça a estrutura desse texto, eu já vou olhar para isso de uma forma mais cuidadosa, já que eu não tenho muito conhecimento do que seja isso. Vamos prosseguir. Esse já ficou claro para mim, o problema da compreensão. Ou seja, aqui ele me falou da velocidade, falou dessa fixação que eu não entendo bem direito, e agora ele vai me falar como é que eu vou compreender essa situação, né? Bom, vamos prosseguir. E entra aqui um resumo da leitura inspecional, mas é resumo, então ele vai repetir. Então, na prática, veja só que o que eu tenho mesmo é o título, quando ele fala da leitura inspecional, que tem duas etapas, a pré-leitura e a leitura superficial. Ele me fala de uma velocidade de leitura, me fala de uma fixação e regressão que eu não entendo bem, e fala do problema da compreensão. Então agora, por exemplo, em poucos minutos eu já sei o que é. Então é um texto que fala. Se eu tivesse de contar para alguém, eu poderia dizer alguma coisa. Trata de um texto que fala sobre a leitura inspecional. A leitura inspecional, ela tem duas etapas. A leitura inspecional 1, que é a pré-leitura, e a leitura inspecional 2, que é a leitura superficial. Em relação a isso, a gente tem que trabalhar com a velocidade da leitura, mostrando como é que a gente aumenta ou diminui a velocidade, lida também com fixações e regressões, e finalmente mexe com o problema da compreensão. Percebe que eu ainda não sei detalhes do assunto, mas eu já consegui, de alguma forma, ver a estrutura do texto. Isso foi muito rápido, né? Então, perceberam a importância de eu pensar, raciocinar, eu estruturar um texto a partir de título e subtítulo? Está claro? Então agora nós vamos para uma outra fase. Já trabalhamos o texto completo, fazendo aquela leitura tradicional, vimos que a coisa não funcionava muito bem. Vimos agora um trabalho mais dirigido a títulos e subtítulos, e vimos como isso aumentou bastante a nossa velocidade, mas principalmente o nível de compreensão. Essa leitura inspecional 1 que fizemos, a chamada pré-leitura, já me deu uma noção de conjunto, já me mostrou a estrutura do texto e como eu acabei de dizer, também me deu uma orientação de quais títulos eu vou ler com mais cuidado e quais títulos eu posso passar de uma maneira mais rápida. Então agora vamos para aquela chamada leitura inspecional 2, em que a gente vai trabalhar
num nível um pouco mais profundo. Continuamos, sim, é claro, com o título e subtítulo, mas agora a gente vai mexer com as primeiras frases de cada parágrafo. Então, note o seguinte, vamos fazer uma leitura rápida desse título, subtítulo e primeiras frases. Veja se isso não, de alguma maneira, o que você está escutando eu ler, se isso de alguma maneira não te dá um certo sentido. Então vamos começar. Segundo nível de leitura. Leitura inspecional. A leitura inspecional é um autêntico nível de leitura. Há dois tipos de leitura inspecional. A leitura inspecional 1, que é o folheio sistemático ou pré-leitura. Primeiro, você não sabe se quer ler o livro. Ou suponhamos que o seu tempo seja bastante limitado. Então, nesse caso, você vai folhear o livro, ou que se chama de pré-ler. Qual é o seu objetivo? É descobrir se o livro exige uma leitura mais cuidadosa ou revelar alguma coisa ou muita coisa sobre o livro. E, fundamentalmente, separar o joio do trigo. Então, comece olhando para a página de rosto, prefácio, se houver algum. Depois, estude o sumário. Em seguida, verifique o índice. Dê uma olhada, se for o caso, na publicidade do editor. Agora, verifique os títulos que parecem fundamentais para o assunto abordado. Depois, vire as páginas parando aqui e ali, lendo um parágrafo ou dois, às vezes várias páginas seguidas. Nunca mais do que isso. Deve-se saber, principalmente, especialmente, se contém um assunto que interessa. E nessa altura você já catalogou com mais precisão seu fichário mental. E perceba que isso é uma forma muito ativa de leitura, né? Agora vamos para a leitura inspecional 2, a leitura superficial. A regra é a seguinte. Ao atacar pela primeira vez um livro difícil, leia logo o livro todo sem se deter nas coisas que não consegue aprender imediatamente. O que conseguir compreender na leitura completa do livro, mesmo que seja 50% ou menos, vai ajudá-lo no esforço adicional de voltar aos trechos que desafiaram seu entendimento na primeira leitura. De um modo geral, aprendemos a prestar atenção às coisas que não compreendemos. E o problema é que na tentativa de decifrar certas minúcias, perdemos os enunciados importantes. Ou seja, perdemos a floresta olhando as árvores. Agora vamos para a velocidade de leitura. Antes disso, essas primeiras frases, essas frases mais específicas, não te deram uma noção maior do texto? Você já não está compreendendo um pouquinho melhor o conjunto? E não dá para você perceber que você avançou nessa situação? Então agora vamos para velocidade de leitura. E nada demais, né? Não importa muito. Agora vamos para essas fixações. Tem alguma coisa aqui que me interessa? Neste momento, apesar de eu ter dito que eu teria mais cuidado com essas fixações, não tenho grande interesse. Porque neste momento, e isso é importante você perceber, nesse momento eu só estou interessado em saber o que é a leitura inspecional. Só, única e exclusivamente. E eu já fiz isso lendo aquelas frases importantes. Mas que frases importantes? As frases importantes dos subtítulos que eu considerei importantes. Ou seja, aqueles que me falam dos tipos de leitura inspecional. Porque aí, quando eu sigo, vou passando, vou
eu chego ali, seja na velocidade de leitura, seja na fixação, eu já tinha percebido antes que eram, vamos dizer, temas, vamos dizer assim, periféricos, periféricos ao meu interesse particular, que era saber o que era e como fazer a leitura inspecional. O problema da compreensão também está no mesmo nível. Se numa próxima leitura eu quiser me aprofundar mais, aí eu vou procurar ver o que isso significa. Tá certo? E aí, acabou o texto. Veja como ficou muito rápido esse processo de leitura. Levei, talvez, na primeira leitura do título subtítulo, alguma coisa em torno de 5, 10 minutos. E aqui, mais ou menos, uns 5, 6 minutos. Quer dizer, em 15 minutos eu já resolvi isso, eu já tenho uma noção clara do que eu quero, do que é e do que trata esse texto. Tá claro isso? Ficou mais fácil para você entender o que é essa leitura inspecional?